Bem-vindo. Que bom você Obrigado. aqui, que honra aceitar meu convite no Dia do Psicólogo. Pois é, meus parabéns, né? Antes de tudo, queria te parabenizar pelo Dia do Psicólogo. Obrigado Vocês pelo foi semana, convite. semana passada foi o Dia do Psiquiatra, foi vocês. Aí Isso, agora somos nós hoje, isso. Obrigado né? pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você. Tomara que a gente possa contribuir, né, para os ouvintes com algumas informações, né? Desmistificar algumas coisas relacionadas à depressão. Vamos ver como é que essa conversa desenrola. Pois é, eu acho que vai ser muito bom. Gente, eu quero dar bem-vindos a todos vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Renata Borja, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Se vocês estiverem gostando da nossa conversa, dá os coraçõezinhos ali e aí chama mais gente. Se quiser chamar um amigo, é só clicar no aviãozinho e mandar mensagem que o amigo já vem. O assunto hoje é interessante, nós estamos aqui para desmistificar um pouquinho o assunto depressão, que é uma coisa que é muito falada, mas muita gente não entende direito como é, e as confusões. Apesar de ser muito falado, né, Leandro? As confusões são enormes e a gente vê o quanto que isso afeta os nossos pacientes e às vezes, inclusive, dificulta o tratamento das pessoas, essas compreensões equivocadas. Então, isso é muito importante que a gente possa conversar sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas ao Leandro, que topou estar aqui com a gente hoje, que eu adoro, né? É muito engraçado, eu vou contar para vocês uma história. Nós somos primos, mas eu É não isso sabia mesmo. que ele era meu primo. A mãe dele eu conheço muito bem, mas É. ele nós vamos nos conhecer profissionalmente. E Foi numa foi troca de ótimo, experiências com pacientes, né, Renato? foi um ótimo encontro, não foi, Leandro? Foi maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer essa coincidência aí maravilhosa e que eu adoro. Exatamente. E que a gente tem Uhum. tantos pacientes assim, né, em conjunto, como que essa parceria dá certo, é muito bom. E eu adoro essa parceria com os psiquiatras, porque Uhum. eu acho que a gente tem que trabalhar mais em conjunto, a gente tem que saber fazer esse trabalho, essa parceria, e eu acho que isso é muito importante. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal todo Uhum. aqui, para os meus ouvintes, para eles irem te conhecendo um pouquinho, que eu acho isso bem importante. Você podia se apresentar para nós? Claro. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leandro Bozon Gamboge, eu sou psiquiatra e psicogeriatra. Eu trabalho na residência médica do Hospital de Lomberes, onde eu sou preceptor. Também estou no grupo de pesquisa de neurologia cognitiva e do comportamento do Hospital das Clínicas e tenho pós-graduação em terapia cognitiva e comportamental. Então é um prazer estar aqui com vocês, espero que eu possa contribuir, tirar várias dúvidas, desmistificar vários temas relacionados à depressão. A Renata colocou, né, que eu acho super importante, pesquisa recente mostrou que mais de 90% das pessoas da população geral não tem clareza sobre as definições, sobre os critérios relacionados à depressão e confundem vários aspectos, por exemplo, luto, tristeza, e qual é a relação disso, o diagnóstico diferencial entre uma tristeza normal, esperada, e um quadro depressivo, né? Então, acho que essa conversa vai ser muito importante, um dado como esse, de que 90% das pessoas não entendem, e é uma doença tão grave, né, assim, com uma porcentagem alta de consequências catastróficas, dentre elas o suicídio. Então, acho que vai ser muito importante esse bate-papo hoje. Espero que a gente possa contribuir bastante, Renato. Eu queria começar exatamente com isso aí, para a gente começar a falar da diferença entre tristeza e depressão, porque eu acho que assim, muita gente já vira e fala assim, não, eu estou tão deprimido hoje, né? Tá triste, mas aí ele fala, eu estou tão deprimido hoje. Então, isso é uma confusão geral que tem Sim. sido cada vez mais comum e o quanto isso gera problemas, né? Aí, vamos começar com isso? Que tal? Eu acho ótimo, acho que é um bom começo, né? As pessoas têm essa dificuldade, muitas vezes esse termo depressão fica sendo utilizado de forma inadequada, né? Isso acaba que atrapalha o diagnóstico, a condução, a ideia de que as pessoas devem procurar cuidados médicos ou psicológicos quando estão com quadro depressivo propriamente dito, né?
Então, assim, a tristeza, na verdade, pode ser uma das manifestações, né, dos sintomas de um quadro depressivo. Mas a depressão é uma síndrome clínica, né, um transtorno psiquiátrico que vai muito além apenas de tristeza, né? Primeiramente, a ideia de tristeza ela tem que estar associada a uma redução do humor que persiste por vários dias, na maior parte do tempo, né? E, além disso, tem que ter um outro critério que é fundamental, que é a anedonia, que é a perda de prazer em fazer as atividades que antes eram prazerosas, né? Além disso, outros sintomas geralmente aparecem, como, por exemplo, perda ou ganho de apetite, aumento do sono ou insônia, perda da concentração, né, da capacidade de executar suas tarefas, ideia de desesperança, e colocando que nem sempre esses critérios são obrigatórios, né, todos eles, mas parte deles teriam que estar presentes, pelo menos 5 desses critérios, né? Pode ter também a hiperatividade, ou seja, depressão não é só aquela depressão melancólica de estar no quarto sem atividade. Essa depressão também pode ser marcada por irritação, né, irritabilidade, agitação psicomotora também podem fazer parte. E talvez a mais grave das manifestações seja a ideação suicida, né, o pensamento de morte. Também não é obrigatório, mas é um critério que dá um contorno de gravidade para esses quadros depressivos. Então, a tristeza ela é natural, né? Assim, é uma reação afetiva fisiológica nossa a questões que possam nos trazer algum tipo de frustração, mas ela geralmente não persiste durante todo o tempo, não persiste por mais de 2 semanas, que é o tempo que a depressão precisa, dentro do seu critério, estar presente, né? Então, a mental talvez seja essa. Então, as pessoas acabam usando o termo depressão de uma forma equivocada, e isso pode atrapalhar pessoas que, na verdade, estão mesmo com quadro depressivo, a pensarem que isso seja apenas uma tristeza, alguma coisa temporária. Eu queria até acrescentar uma coisa, assim, porque eu falo isso muito. Essa parte, na parte cognitiva, que eu gosto até de reforçar isso, as pessoas, quando elas falam assim, que é isso que você acabou de falar, estou deprimido, para verbalizar sobre estou triste, faz a tristeza parecer mais grave e faz a tristeza não parecer algo normal. Então, faz a emoção da tristeza ficar com as pessoas terem uma percepção de que é errado sentir tristeza. E, na realidade, não é. Sentir tristeza é normal. Todo mundo sente tristeza. Então, sabe uma coisa que eu vejo muito nos meus pacientes deprimidos? Às vezes, quando eles percebem uma tristeza, às vezes, um pouco maior do que eles entendem que eles deveriam, eles têm uma série de critérios, às vezes, internos, e eles falam, não, essa tristeza está maior do que deveria ser. Quer dizer, o que é o deveria ser, né? E na hora que ele fala essa tristeza está maior do que deveria ser, ele começa a se julgar errado por estar se sentindo triste. Na hora que ele julga errado, está se sentindo triste, ele abre espaço para depressão. Então, às vezes, o processo vai sendo alimentado sem querer, porque a gente avalia o sentir tristeza como se não fosse algo natural. Então, assim, como é que, assim... E o modelo da tristeza é bem esse mesmo. Os pensamentos, né? Eles começam... Eu começo a me sentir triste, aí eu fico remoendo, pensando por que eu tô triste. Na hora que eu fico remoendo, pensando por que eu tô triste, eu vou ficando cada vez mais quieta. À medida que eu vou ficando mais quieta, eu não saio de casa, eu não saio de casa. E aí eu vou alterando toda a química do meu organismo, porque se eu não faço atividade física, vai mudar a química minha cerebral. Então, assim, e aí a gente vê, o quadro vai se agravando. E tem tudo isso que você falou, né? Porque a pessoa vai ficando mais parada. Na hora que ela vai ficando mais parada, ela vai ficando naquele quadro de anedonia mesmo que você colocou ali, e aí vai ficando cada vez mais complexo. E eu acho que as pessoas entendem mal isso, assim, claro, gente, que a gente tem que fazer a distinção, que é isso que você falou aí agora, né, Leandro? Assim, a gente tem que ver, olha, tá mais de 2 semanas, a coisa está persistindo, tá acompanhando, né? É diferente, é outra história, a gente precisa fazer uma avaliação. Mas eu vejo que muitas vezes alguns quadros depressivos, eles se dão porque a própria pessoa não se permitiu sentir.
como ela não teve uma tristeza em alguns momentos, alguns quadros mais leves, né? Na hora que ela sente uma coisa, ela fala, não, tá errado, não podia estar sentindo isso. E aí complica o quadro, né? Você percebe isso também? Eu percebo isso também e acho que também isso traz um novo assunto que a gente podia discutir, que é a ideia de que a depressão ela poderia ser vencida, né, apenas pela atividade do próprio paciente. Assim, essa ideia de que ele não se permite ficar triste, ao mesmo tempo também traz essa ideia da sociedade de que uma pessoa está deprimida por opção, né? Que se ela buscasse fazer por conta própria algumas coisas para poder sair desse quadro, seria o suficiente. Eu acho que é importante a gente trazer para os dois lados essa conversa de que também a gente chama, né, na linha cognitivo-comportamental de ativação comportamental, né? Sim. Que é tentar que essa pessoa consiga fazer coisas que são prazerosas a ela e naquele momento que elas não estão sendo prazerosas, para que ele consiga ter alguma recompensa afetiva daquilo, né? Mas isso não quer dizer que se você simplesmente ficar motivando a pessoa, ou seja, olha, levanta daí, volta para sua vida, depressão ela é uma opção, né? Se você deveria sair disso, né? Isso é mais um equívoco que a gente vê na nossa rotina, né? Assim, na nossa prática clínica, que acaba atrasando a busca por tratamento, a busca pelo próprio diagnóstico, e as consequências podem ser graves, né? Relacionadas a isso. Sei também se a sua percepção, né, que a gente vê isso que você falou é muito importante, porque na realidade existe uma cobrança. E o que não é bom é a tal da cobrança, porque fica aí a pessoa que já está no estado depressivo, na hora que o outro vem, não, mas isso daí é moleza sua, você está com preguiça, ou então levanta daí, faz isso logo, já vem como uma cobrança, na hora que chega com a cobrança, muda totalmente, a pessoa fica mais depressiva ainda. Porque se ela já está depressiva, é a mesma coisa você falar com ela assim, não, você está errado, você não podia estar depressiva desse jeito. Então é a mesma história, né? Quando às vezes é a própria pessoa se cobrando e às vezes é o outro que está cobrando dela isso, e isso é muito complicado. Agora, né, isso não significa que aí são as duas coisas que é o ponto que é difícil das pessoas entenderem. Eu acho que o difícil das pessoas entenderem é que não é porque eu estou deprimido que eu não posso fazer nada. Eu tenho um estado de humor mais baixo, eu tenho uma dificuldade de fazer real, mas isso não significa que eu não possa. Eu vou ter uma dificuldade de fazer provavelmente 1 hora de atividade física, mas isso não me impede de tentar 10 minutos para retomar. Né? Então, assim, isso é uma grande, às vezes, assim, distorção. Não, então, se eu estou deprimida, eu não posso fazer nada. Não, que é isso que você falou, da ativação comportamental. Não, nós podemos tentar, mas isso é o profissional que vai fazer. Quando a família faz isso, é diferente, porque na hora que a família faz isso, para a pessoa, aquilo vem numa cobrança muito pesada. Então, a família, na hora que traz, é como se a pessoa entende, eles não estão me entendendo, eles não estão percebendo o que é que eu estou sentindo, eles não estão entendendo o que está acontecendo comigo. É muito sério, né? Assim, é perfeita a colocação que você faz, porque quando o profissional que tem que passar esse tipo de orientação, a gente então está entendendo que a pessoa já assumiu o papel de paciente, ou seja, ela já está sob os cuidados de um profissional, então não está mais só sob o olhar dos familiares, né? Sim. Que acabam passando, muitas vezes, com essa ideia de cobrança, de que a pessoa deveria sair daquela situação por vontade própria, né? Que falta, às vezes, engajamento, que ela está naquela posição por escolha, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? A pessoa tem que ter a ideia de que ela pode fazer coisas sim, a gente tem que reforçar isso com o paciente, mas é claro, isso deve ter ser feito num cenário terapêutico, né? Seja ele médico, seja ele na psicoterapia. E dentro das condições, né, de cada um, porque um tem uma condição que é diferente do outro. E a gente, e nós profissionais, nós conseguimos perceber essa condição. A família nem sempre. A família está fazendo julgamentos e julgamentos não vão ajudar. E às vezes acabam até complicando. As pessoas estão aqui perguntando como é que a gente pode ajudar, então? É um amigo, né? Ou algum familiar com depressão. Eu falo sempre, gente, assim, que você vai ajudar principalmente se você indicar um profissional
para poder atender, em primeiro lugar, porque você não vai ajudar a tirar a pessoa da depressão. Você precisa levar um profissional, um médico, um psicólogo, e essa ajuda precisa ser principalmente estimulá-lo ou até incentivá-lo no sentido, olha, pode ser bom, mas ou até às vezes pegá-lo e colocar dentro do carro e levar até esse lugar. É mais nesse sentido. Agora, às vezes a família quer ajudar e às vezes ela faz o contrário nessa tentativa. Então, ela precisa ser instruída pelo profissional de como que é que poderia fazer naquele caso específico, porque cada caso é um caso, a gente não pode dizer de uma forma mais generalizada como que a gente vai fazer isso, né? Agora, me coloca aqui uma coisa sobre o luto, porque, eu acho que é importante a gente falar disso também, que você colocou aí sobre a questão do luto, né? Eu acho que isso é importante a gente discernir também essa questão. Esse é um outro assunto delicado, né? Assim, porque quando a gente perde algum parente querido, né, assim, algum parente muito próximo, né, assim, a ideia de tristeza, né, assim, de sintomas que podem imitar uma depressão, elas ocorrem de forma muito frequente, né? Até a última classificação do nosso manual de diagnóstico em psiquiatria, para vocês terem uma ideia, o luto entrava como uma possibilidade, entre aspas, diagnóstica. Não era consolidado como um diagnóstico formal, mas a gente conseguia, então, durante um determinado período, afastar essa ideia de que aquilo poderia ser uma depressão. De forma, com críticas dos dois lados, o último manual nosso da psiquiatria, ele ele excluiu essa ideia de luto, né? Assim, então, o que ele propôs? Ele propôs que se um determinado indivíduo preenchesse lá os critérios para depressão maior, né? Aqueles 2 semanas com os critérios clínicos que a gente conhece, mesmo depois de perder alguém próximo, a gente deveria, então, assumir esse indivíduo como portador de depressão. E isso foi feito por 2 motivos, né? Assim, o primeiro, que eles acompanharam as pessoas que tinham esses critérios de depressão após perder um parente. Eles ficavam 2 semanas com prejuízo funcional, tristeza, às vezes ideação de morte, né? Perda de prazer completo nas atividades, que se sustenta durante quase todo o tempo. Essas pessoas acabavam por deprimir. E aí o diagnóstico acabava sendo postergado, demorava-se fazer o diagnóstico. Como hoje a gente sabe, né, que a taxa de suicídio é uma das principais causas de morte no mundo, né, é o dobro do que é o homicídio, para se ter uma ideia, então preferiram prevenir esse diagnóstico, então fazendo ele de forma precoce, para que as intervenções pudessem ser feitas, né? Então, isso não quer dizer que tem que começar a tomar remédio, vamos deixar isso muito claro, né? Que pode ser um tema que a gente pode discutir daqui a pouquinho, né? Nós estamos falando de abordagem profissional, seja ela do médico, seja do psicólogo, mas com intervenções terapêuticas, né? Não é aquele ombro amigo, que esse sim pode ajudar na tristeza. Nesse caso, a intervenção deve ser profissional. Então as pessoas têm uma ideia errada de que às vezes está 2 semanas tristes, a gente pode ficar até 1 mês, 2 meses, 1 ano triste. Mas a questão é, isso gera comprometimento funcional ou são pensamentos fugazes que aparecem em determinados momentos? Por exemplo, perder um parente querido e quando visita determinado local, que lembra daquela pessoa, aquilo leva a um choro, aquilo leva a uma sensação de tristeza, que é absolutamente natural, que deve se permitir sentir isso, né? Então é diferente dos sintomas globais da depressão, que geram um prejuízo funcional geralmente inequívoco, e esse tipo de indivíduo deve ser visto sim como uma pessoa com diagnóstico de depressão, necessitando de abordagem profissional, não necessariamente o uso de remédio ou qualquer outro de intervenção médica específica, podendo ser inclusive com a psicoterapia. Inclusive, né, assim, para poder trazer também uma outra ideia, quando as pessoas, não só no luto, mas também em situações de estresse agudo, né, assim, por exemplo, vítima de uma violência, seja ela grave como um estupro, uma violência, um assalto à mão armada, ou vítima de um sequestro, esse tipo de abordagem a gente deve evitar o uso dos remédios, né, porque também são fatores de risco para desenvolver depressão após esses episódios, mas as intervenções também psicoterapêuticas devem ser feitas assim que deixar que fique claro que esse indivíduo não consiga superar esses traumas de forma imediata, que também é um fator de risco, tanto para estresse pós-traumático, mas também para depressão. Então, a ideia que a gente passa
não postergar essa abordagem, né? Tentar ao máximo fazer uma abordagem precoce, terapêutica, profissional, para que a gente possa reduzir, então, as consequências que podem ser ruins desse tipo de evento. Seja o luto, seja um evento de estresse agudo, né? Um estressor agudo, como eu tentei exemplificar. Uma coisa que é muito importante, acho que a gente colocar também, é a depressão pós-parto, né? Porque depressão pós-parto, porque tem o Blue puerpério, que a gente já sabe que é normal e que acomete uma parcela muito grande das mulheres. Mas é diferente, porque é diferente quando a gente tem a depressão pós-parto mesmo, ali mais séria, né? Que aí a gente. E as pessoas às vezes passam isso assim, não, a mulher tem a questão hormonal, isso daí vai passar. E às vezes ela já está em sofrimento intenso, já é depressão, e ela não é diagnosticada, se não é, às vezes a família não percebe que assim, porque ela não, as pessoas às vezes não dão conta de identificar, não é natural, a mulher tem isso mesmo, o hormonal dela está alterado, e isso é importante a gente falar, né? Eu acho que todo o assunto que a gente vai acabar debatendo durante essa conversa, a gente vai ter que sempre abordar os dois lados. Tanto a supervalorização, a sobrevalorização de sintomas, também como a subnotificação dos sintomas. Sim. Os dois lados. Então, assim, esses sintomas que a gente chama de blue puerperal, né, que esses são sintomas afetivos que não correspondem ao diagnóstico de depressão, que atinge cerca de 80% das mulheres no puerpério, são, como a gente está falando, maioria absoluta, são sintomas que podem acontecer, podem ser considerados naturais, até porque 80% das mulheres têm, e não precisam necessariamente de uma abordagem, ou seja, não é qualquer mulher que tem esse tipo de sintoma que deve se sentir deprimida, né? Assim, é natural que por todas as alterações, tanto fisiológicas quanto psicodinâmicas do parto, né, possam gerar esse tipo de alteração do comportamento e do afeto. Mas, no entanto, a depressão pós-parto, propriamente dita, é um quadro psiquiátrico extremamente grave, né? Ele tem bases biológicas cada vez mais definidas, tanto é que os tratamentos específicos eles têm mudado. Recentemente, nos Estados Unidos, foi aprovada uma nova medicação específica para tratar depressão pós-parto, em que a mulher recebe essa medicação de forma endovenosa dentro do hospital, com melhora muito mais rápida, quase imediata, quando comparada com os antidepressivos, com a ideia de que o mecanismo fisiológico dessa depressão pós-parto é mesmo diferente da depressão padrão, né? Assim, a depressão que a gente vê corriqueiramente nos nossos consultórios, né? Então, é um quadro extremamente grave, né, que deve ser abordado com todo cuidado. E aí, dentro da linha cognitiva, que aí é uma especialidade mais sua do que minha, claro que deve vir pensamentos disfuncionais, né, nesse momento, tanto de Blue quanto também da depressão pós-parto, de fraqueza, de não dar conta, né, assim, de culpa, de cobrança. E a cobrança que muitas vezes vem também da família, né, uma cobrança pela amamentação, uma cobrança para dar conta de tudo, né? E num quadro depressivo, muitas vezes a amamentação tem que ser afastada pelo uso das medicações. Então, são várias circunstâncias, várias questões psicodinâmicas e fisiológicas que devem ser levadas em consideração. Eu achei ótimo você trazer esse tema, né, do Blue puerperal de depressão pós-parto, porque são realmente muito importantes, com risco catastróficos mesmo, né? Risco de psicose, de evoluir para uma psicose pós-parto, que tem desfechos muito ruins, até mesmo suicídio e infanticídio, né? Então a gente deve realmente tomar muito cuidado com isso, valorizar, né, as alterações e entender que parte delas podem ser dentro do esperado, dos 80% das mulheres que têm o tal do Blue puerperal, mas também depressões podem acontecer com uma base fisiológica muito bem definida e robusta, e isso deve ser levado em consideração para abordagem, mais uma vez, o mais precoce possível. Eu vejo muito assim, eu já tive muitas pacientes na depressão pós-parto gravíssimas, né? E vieram para mim depois, e depois tiveram filhos, depois, segundo filho, terceiro, sem depressão, depois do processo terapêutico, né? Elas entenderam o modelo e tiveram segundo, terceiro filho e sem depressão no segundo, terceiro filho. Então, por quê? Porque já estava sendo trabalhado. Então, existe também
um certo tipo de pensamento, ah, não, se teve depressão, é melhor nem ter o segundo filho. Não. Se fizer um tratamento adequado, se procurar um profissional adequado, nada impede que essa pessoa tenha um filho, um segundo filho ou um terceiro filho, e nada impede que ela seja mãe sem ter um quadro depressivo, novamente. E isso eu tenho vários casos, assim, que eu acompanhei na depressão pós-parto do primeiro, e no segundo não tiveram, e no terceiro não tiveram. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco desses mitos, porque não, então é melhor ela não ter filho mais. Não, não é bem verdade isso. Ela precisa tratar e pode ter um segundo filho, sim. Se tiver um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, não tem problema. Agora, é importante isso que você colocou também, assim, eu gosto sempre de fazer essa diferença, assim, que a mulher ela tem que entender que ela vai estar mais sensível. Uhum. No caso dela, eu falo que são 2 pontos que eu gosto de chamar a atenção, que é a própria pessoa, a mulher que teve filho, ela entender que ela pode ter tristeza e que a tristeza é natural, uhum, e que isso está sim, tudo bem. E a uhum, família entender que a tristeza é natural, mas entender também que se está um pouco elevado, ela precisa, às vezes, buscar ajuda. Eu não gostaria de que as mulheres ficassem alarmadas e com medo de que isso aconteça. Então, eu acho que o ideal é que elas entendam, olha, uma tristeza, um grau de tristeza é natural dentro disso. Agora, se eu estou com um grau de tristeza mais elevado, eu posso pedir ajuda. E as pessoas à volta dela também. Se ela está com um grau de tristeza mais elevado, talvez ela precise de ajuda. Eu acho que, olha, é bom para ela, é bom para a criança, porque às vezes a mãe de primeira viagem, principalmente, ela está mais susceptível a isso, porque ela está com mais medo, é tudo muito novo, tem uma série de coisas acontecendo, principalmente aquela mãe de primeiro filho. Então, assim, às vezes, agora ainda por cima, numa situação como essa que nós estamos vivendo, acho que esse tipo vai ter mais medo mesmo. Nós estamos numa situação atípica. Então, é natural que ela tenha um pouco mais de medo numa situação mais atípica também. Então, talvez ela vá precisar de mais atenção agora, principalmente, diante dessa pandemia que nós estamos passando. Então, pode ser que eleve, inclusive, esse número de mulheres com depressão pós-parto nesse momento. Então, vamos ficar atentos a isso, mas sem pânico, gente. Ó, atento, né? Nós não estamos querendo pânico, não, né? Pânico, não. Eu acho que, assim, primeiro, assim, quando a gente, você muito bem colocou, né, com relação ao medo que elas têm de ter depressão pós-parto de novo, eu acho que a gente tem que deixar claro, de forma muito sincera, de que é um fator de risco, né, então há um risco maior de ter depressão pós-parto em quem já teve, isso não há dúvida, mas que isso não impede, não há nenhuma recomendação formal de que a gente não deva ter mais filhos, uma paciente, né, que tenha tido depressão pós-parto num primeiro filho, né. A outra questão, que eu só para colocar um parênteses aqui, quando eu coloquei bases fisiológicas muito claras, às vezes as pessoas ficam achando assim, então é só remédio que resolve. É bom as pessoas entenderem que quando a gente fala de psicoterapia, assim, os estudos todos mostram que a fisiologia cerebral, a transmissão cerebral, ela muda quando a gente faz um processo psicoterapêutico de sucesso, né? Então, é claro que a psicoterapia, mesmo em doenças que a gente pode ter um caráter mais de embasamento biológico do que psicodinâmico, apesar de sempre as duas coisas estarem atuando, que também a psicoterapia, sem dúvida nenhuma, tem um papel. Então, como você mesmo colocou, Renato, pacientes que fazem um tratamento adequado, seja ele farmacológico associado à psicoterapia, depois de ter uma depressão pós-parto, primeiro filho, muitas vezes tem outros filhos, né, com bastante sucesso, sem nenhum problema de ter depressão pós-parto, justamente porque passaram por aquele processo terapêutico de sucesso. Então, é bom a gente lembrar isso para não pensar que é só a medicação que tem se mostrado muito eficaz de fazer na internação hospitalar. Essa paciente, muito provavelmente, tem indicação formal de, depois de sair da alta hospitalar, buscar algum tipo de processo terapêutico, né, assim, continuado, né, para a gente poder conseguir a redução completa de sintomas. Vou aproveitar uma coisa aqui, então, já que você começou a falar disso, né? Um outro mito que depressão a gente só trata com remédio. Esse é um outro mito. Esse é outro mito que eu acho que
eu vou aproveitar a colocação para falar de duas coisas que eu acho importante, né? Primeiro, que depressão trata só com remédio, e segundo, que o remédio vicia. São duas coisas que a gente vê de forma muito rotineira dentro da nossa prática clínica. Bom, a ideia de que trata só com remédio é um mito relacionado à depressão. Existem vários quadros depressivos que podem ser tratados com remissão de sintomas através apenas de psicoterapia. Inclusive, as principais recomendações atuais têm enfatizado que a gente deveria fazer psicoterapia como tratamento inicial para as depressões leves e moderadas, né? Evitando, assim, o uso do remédio como primeira escolha. Claro que depressões mais graves e depressões com risco maior, especialmente de suicídio, o próprio profissional, terapeuta, psicólogo, vai encaminhar para o psiquiatra, né? Vários dos nossos pacientes, Renato, foi você que me encaminhou, porque você percebeu que era necessário ou a introdução de determinada medicação, assim, que você faz, olha, Leandro, eu acho que precisa de alguma coisa, ou o ajuste de algum tratamento que poderia provavelmente estar irregular com algum outro profissional, ou o paciente acaba que não faz as consultas regulares, e você pediu para fazer algum tipo de intervenção. Então, não é verdade que trata só com remédio, e não é verdade que todas elas podem ser tratadas apenas com psicoterapia. Então, a gente tem que entender que a boa parte delas a gente vai tratar com os dois, né? Então, eu sempre busco no meu consultório, isso é uma coisa quase que eu faço uma estatística, de que quais os meus pacientes com quadros depressivos ansiosos estão em tratamento com farmacoterapia e com psicoterapia. Que é o que eu busco. Eu sempre coloco, e aí eu vou trazer a ideia da dependência do remédio, né? Eu sempre coloco que fazer a psicoterapia junto com a farmacoterapia, ou o uso do remédio, encurta período de tratamento, ou seja, o tempo que você vai precisar de usar o remédio, e muitas vezes reduz a dose necessária para que a gente consiga remissão de sintomas, ou seja, para a gente consiga acabar com sintomas da depressão. Então, muitas vezes, então, a ação é conjunta para que a gente consiga, então, obter o melhor resultado, né? Os remédios para depressão, só para falar da dependência, alguns remédios não específicos para depressão podem causar dependência. Os grupos dos benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, né, o Rivotril, como ele é chamado, esses podem causar dependência, mas não são tratamentos de escolha para depressão. Os antidepressivos, esses não causam dependência. Mas, dependendo do quadro clínico, dependendo da psicoterapia ter sido associada ou não, essas medicações se fazem necessárias, e é diferente do paciente estar dependente delas. Então, vamos colocar um exemplo de um paciente com pressão alta. Esse paciente vai tomar o remédio para pressão alta por tempo indeterminado, afinal a pressão está alta. Em alguns casos, se conseguir fazer emagrecimento, dieta, redução do sal, a gente consegue, então, tirar a medicação para pressão alta, porque outras questões psicodinâmicas e ambientais foram alteradas nesse indivíduo que estava com a pressão alta. O mesmo vale para diabetes. Que o tipo 2, se você emagrecer, fizer dieta, pode ser que você não tenha que tomar mais o remédio. Mas ainda nessa analogia, um diabetes tipo 1, que é aquele que toma insulina, esse mesmo que você faça todos os tipos de abordagem, a insulina se faz necessária para o resto da vida. Algumas depressões são assim. Algumas depressões são tão graves que mesmo diante de todos os processos psicoterapêuticos, mesmo diante de todas as abordagens psicodinâmicas, esse indivíduo vai ter que usar remédio o resto da vida. Isso não significa que ele é dependente do remédio. Ninguém é dependente de insulina. É necessário, né? Se faz necessário o uso da medicação nesses casos específicos. Agora, olha só. Semana que vem nós já entramos em setembro, e setembro tem o Setembro Amarelo, que é a prevenção de suicídio, que a gente, né, tem falado muito sobre isso, e nós começamos falando sobre depressão e que nos quadros mais graves, inclusive, pode culminar num suicídio, mas eu acho tão importante a gente falar, né, que não necessariamente toda pessoa deprimida correrá o risco de suicídio, e nem toda pessoa deprimida pensa em se matar, como você mesmo disse, e eu falo que isso tem umas relações que o Beck descreve muito bem, e que eu gosto de reforçar isso, porque o problema do paciente deprimido
que vai que pode tentar suicídio, é porque ele não está só deprimido, ele está desesperançado também. Então, se ele tiver somente deprimido e ele não tiver desesperança, e a gente acha que as duas coisas elas estão juntas, mas elas não estão. O paciente ele pode estar deprimido e pode nunca ter uma desesperança e pode nunca ficar desesperançado. E o problema do risco de suicídio, ele acontece quando a gente tem uma confluência desses dois fatores. Então, assim, quando a pessoa, além dela estar depressiva, ela também tem uma desesperança. Eu costumo citar muito Viktor Frankl, né? Porque eu não sei se você já leu muito sobre Viktor Frankl, mas eu acho que nessa parte... O Beck, quando ele fez o inventário dele de desesperança, eu acho que ele fez baseado no Viktor Frankl, que eu acho que é um psiquiatra austríaco que passou pelo campo de concentração e ele fala muito sobre a questão de significado e sentido. Então, quando a pessoa está desesperançada, ela, na realidade, ela tá sem observar significado na vida dela. Ela, ao invés dela olhar para aquilo que a vida espera dela, ela está olhando para o que ela espera da vida e ela está dizendo, a vida não tem mais nada para me dar. E ao invés dela falar, peraí, mas olha o tanto de coisa que eu ainda posso dar e para quem que eu posso dar e o que a vida espera de mim. Então, ela está olhando para um lado errado. Ela não está dando conta de olhar para o outro lado naquele momento. Então, essa pessoa ela está precisando de muita ajuda mesmo. E nesses casos, né? Assim, é o que você mesmo falou aí, a depressão você não trata somente com medicação. Principalmente nesses casos, a terapia assim, ainda é mais essencial ainda nesses casos, porque realmente você não tem como fazer com que essa pessoa crie significado somente através de uma medicação. Então, assim, a medicação ela serve às vezes para modular o humor e às vezes naquela modulação a pessoa dá uma melhoradinha e ela muda algumas cognições e muda algumas coisas. Mas quando você está falando de significado e sentido, não tem muito como a pessoa fazer isso somente através de uma medicação. Então, ela precisa realmente de uma ajuda clínica, de um profissional especializado para poder ajudá-la nesse ponto, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho disso também. Eu concordo plenamente, assim, quando eu trago a ideia do suicídio, né, assim, eu acho que é super relevante falar por todo o problema, né, mas suicídio acontece em 5% dos pacientes deprimidos. Nós estamos falando de 350 milhões de pessoas que estão deprimidas atualmente no mundo, né, um número assustador. E não é claro que não são todos que estão com essa ideia de desesperança, não são todas as pessoas que estão com ideação suicida. Então não é esperado que a maioria dos pacientes deprimidos tenham ideação suicida. Como eu falei daqueles critérios lá, o último critério é desesperança, ideação e pensamentos de morte, é um critério que dá um caráter de gravidade à depressão, mas não necessariamente é um critério obrigatório, né? Então isso é bom a gente enfatizar mesmo. Com relação ao que você colocou, nesse tipo de paciente, que a psicoterapia é obrigatória e muitas vezes a medicação não consegue trazer a resposta esperada, eu vejo isso muito na prática clínica e deixo muito claro para meus pacientes. Quando eles estão com um quadro dessa magnitude e eu consigo, de certa forma, com a medicação, frear o pensamento suicida ou aquela ideia clara de desesperança, muitas vezes eu só consigo fazer isso através de uma anestesia afetiva, literal. Eu uso determinadas medicações ou associação delas, que gera, então, ao paciente uma indiferença ao que está acontecendo, seja ela positiva ou negativa. Obviamente que, diante de um processo de desesperança plena e completa, ter uma anestesia afetiva acaba que torna-se positivo, né? Afinal de contas, essa pessoa para de ter aquela ideia que estava consumindo, então, seus pensamentos, né? Consumindo a sua expectativa e esperança da vida. Mas isso não retoma a qualidade de vida, que é o que a gente espera de um paciente. Então não adianta eu tentar apenas que os sintomas remitam, ou seja, que esses sintomas desapareçam. Eu tenho que buscar que esse paciente consiga novamente se redescobrir, né, e conseguir buscar alternativas para que a gente consiga, então, retomar ou dar-lhe de volta a qualidade de vida.
Então, não adianta ele ficar preso ao remédio anestesiado e achar que aquilo é a solução. Então, eu deixo isso muito claro, coloco, olha, é uma escolha que você está fazendo de estar apenas anestesiado com a medicação, sendo que outras alternativas devem ser buscadas para que a gente consiga, então, retomar a qualidade de vida que a gente espera, né? Ou que a gente tem o potencial de retomar junto com esse paciente. E isso aqui, eu acho que tem uma questão também, você já falou de uma certa forma, e a gente já foi falando disso aqui, mas que eu acho que é importante a gente frisar alguns pontos aqui, porque muita gente tem uma ideia, não, eu vou ao médico, o médico vai chegar lá, ele vai me dar aquela medicação e eu vou ficar bom. No entanto, algumas doenças, realmente, quando você toma um remédio para tratar a doença e a doença acaba. Mas na medicação psiquiátrica, as pessoas vão com a mesma percepção, só que a medicação psiquiátrica ela vai trabalhar sintoma, ela não vai trabalhar a causa. E aí, na hora que a gente fala que ela vai trabalhar, ela vai ajudar o meu trabalho, que muitas vezes, por isso que eu mando para os psiquiatras mesmo, falo, gente, olha, esse paciente eu não consigo nem fazer uma intervenção com ele, porque ele não me deixa nem fazer intervenção, eu não consigo nem perguntar. Então, assim, a medicação ela vai ser útil, porque ela vai entrar ali para pelo menos eu dar conta de fazer o meu trabalho de intervenção e aquilo ali gerar um resultado. Né? Então, assim, é aquilo que você falou, não adianta eu falar só, a terapia sozinha vai dar conta, mas também não adianta eu falar, a medicação sozinha também vai dar conta. São as duas questões que a gente tem que trabalhar em conjunto. Em alguns casos, é aquilo que você falou, olha, talvez nem seja bom trabalhar com medicação logo no início. Às vezes só a terapia já vai resolver aquela situação e a gente nem vai precisar de um processo medicamentoso, né? Usar a medicação depois. Mas existe esse equívoco de que a medicação cura. E esse eu acho que é o grande equívoco, né? Que as pessoas entendem que falam, não, a medicação ela vai atuar num determinado lugar, mas isso não necessariamente, ela vai melhorar. Nós estamos dizendo que ela não vai melhorar, ela vai melhorar. É claro, porque senão a gente não ia usar a medicação. Se ela não melhorasse, a gente não precisava dela. Né? Então, é muito importante isso, né? E eu acho que a gente precisa, assim, reforçar esses pontinhos, né? Assim, se qualquer um dos ouvintes, né, que estão nos assistindo, dos espectadores, eles me perguntassem assim, o que acontece na depressão, qual que é a causa da depressão, e nós estamos em 2020, eu não saberia responder. Então, não existe uma causa específica do ponto de vista médico que eu coloco, assim, neurobiológico, que eu possa falar que eu sei. Então, não tem como eu esperar que qualquer tipo de medicação consiga curar aquilo que eu nem sei o que causa. Então, obviamente, as medicações são meramente sintomáticas. Ótimo que nós temos elas, porque a gente consegue aliviar sintomas que são bastante angustiantes e perigosos. Mas as medicações são sintomáticas, né? Então, eu sempre gosto de colocar que quando a gente está, por exemplo, com uma infecção qualquer, uma amidalite bacteriana, por exemplo, e temos febre constante, febres altas, né? A gente usa dipirona como medicação sintomática. E é isso que a gente faz na depressão. De uma forma um pouco mais duradoura, muitas vezes, a gente consegue que o paciente consiga, às vezes, ficar algum tempo em remissão, mas trata-se de uma doença crônica. Então, a chance do paciente entrar num processo de depressivo recorrente é enorme se a gente não conseguir mudar as outras questões todas que englobam, né, assim, uma rotina diária de uma pessoa. A psicodinâmica, né, a forma de pensar, as distorções cognitivas. Então, isso também tem que acontecer ao longo do processo terapêutico, para que a gente consiga resultados mais duradouros, ainda sob o risco de em algum momento isso acontecer de novo, mas sim, resultados mais duradouros. Então, eu acho que é um pouco de uma consequência de uma sociedade muito imediatista atual, né? Assim, a pessoa, ela chega no consultório, literalmente, assim, legitimamente, melhor dizendo, deprimida, mas ao mesmo tempo ela quer uma resposta imediata para aquilo, ela quer resolver o problema da depressão para que ela consiga seguir a vida dela, do jeito que está hoje, sem querer mudar nada do que está acontecendo, seja nas relações pessoais, casamento, relações com os filhos, finanças, né? Ela não quer mudar nada, atividade física que não está praticando como deveria. Então, ela não quer mudar nada nessa rotina e quer algum comprimido, né, uma pílula que possa resolver
esses problemas, né? Isso vem desde o Prozac, né? Desde a fluoxetina, lá na década de 90, quando ela foi desenvolvida e liberada nos Estados Unidos, que vieram as ideias, junto dela, as ideias de que era a pílula da felicidade, que ela seria, então, a solução para todos os males que acometiam a sociedade que se desenvolvia. E, na verdade, a gente descobriu que isso não é uma verdade, ela não é uma pílula da felicidade, né? Não há pílula da felicidade. Então, ela consegue tratar sintomas de pessoas que estão com quadro depressivo, e o tratamento engloba ações muito maiores, né, assim, e muito mais globais do que simplesmente o uso de uma medicação diária. Então, as pessoas têm que tirar essa ideia, desmistificar, né, assim como a gente está falando sobre verdades e mitos, de que a depressão se cura tomando um remédio. É uma doença crônica que se resolve o sintoma tomando um remédio. É isso que você falou, você me lembrou do Prozac agora, você vai rir. Até pouco tempo atrás eu tinha uma reportagem, que eu tenho mania de recortar reportagem de revista que eu acho interessante. E assim, que eu posso depois precisar. Até pouco tempo atrás eu tinha essa, era uma reportagem da Time, da revista Time, em inglês, falando sobre o Prozac e pondo o Prozac naquela situação assim, ele resolve todos os problemas. Exatamente isso que você falou agora. Então, assim, naquela época, nos anos 90 mesmo, porque essa reportagem era dos anos 90 na Time. Então, assim, isso foi divulgado e difundido. E a gente acha que não, mas isso entra no inconsciente das pessoas e as pessoas falam, não, peraí, então se eu tenho aquela coisa, ela leu aquilo em algum lugar, ela vai recorrer. E ela vai achar que ali tá a solução realmente, né? Foge ao escopo da conversa, assim, não vamos falar sobre isso, sobre questões de indústria farmacêutica, etc. Mas eu não posso deixar de falar. Quando eu dou aula sobre psicofarmacologia, eu dou alguns cursos sobre isso, eu uso as imagens da Time, da época, etc., sobre a pílula da felicidade, que era o Prozac. E pensou-se isso, porque os antidepressivos que foram desenvolvidos a partir da década de 50, né, e descobriram eles até de forma aleatória, sem querer, né, como boa parte das coisas que acontecem na medicina, eram antidepressivos que tinham muitos efeitos colaterais, né? Então, os triciclos, né, são antidepressivos que faziam ganhar muito peso, boca seca, constipação intestinal. Então, não eram pílulas que pudessem ser escolhidas pelas pessoas para serem tomadas. Apenas pacientes graves que escolhiam ou eram obrigados a tomar por quadros que eles não pudessem mais decidir por isso. Quando chega o Prozac, que é o primeiro inibidor da recaptação de serotonina, ou seja, com muito menos índice de efeito colateral, então o mundo acha, não, agora se quem tiver depressão, nós temos a solução para isso, basta tomar uma pílula pela manhã e tudo se resolve. E claro que hoje, né, em 2020, 30 anos depois, a gente sabe que estamos longe, né, de uma resposta para o quadro depressivo apenas com uma pílula, e eu sou capaz de dizer que não encontraremos essa pílula que possa resolver todos os problemas. E eu digo, ainda bem que não encontraremos, né? Porque nossas relações pessoais, nossos funcionamentos como seres humanos é muito mais complexo do que apenas uma base de neurotransmissor que possa ser corrigida para o determinado remédio, né? Então, é curioso a gente conversar sobre isso, né? Porque é a mesma impressão que nós temos, lembrando lá do Prozac na década de 90, e a ideia que eles tentaram vender de que existia uma pílula da felicidade, né? E isso fica inconsciente, a gente vai reproduzindo. Fica. E eu acho que isso atrapalha muito, às vezes, o trabalho terapêutico, muitas vezes, porque o paciente ele fala, não, mas não está resolvendo. Eu falo, peraí, olha só o tanto de coisa que nós já fizemos, olha o tanto que você já melhorou. Ah, não, mas é porque ele está ainda querendo, ainda fica naquela ideia de que se eu tomo aquela coisa, eu vou resolver e aquilo vai melhorar. Aí, automaticamente, não é bem assim. É um trabalho, e o trabalho exige um trabalho conjunto que a gente vai fazer, e existe uma certa dedicação, né? Então, assim, eu quero melhorar, quero. Então, nós vamos juntos lá. Eu falo muito com o paciente, eu vou te dar a mão, você vai junto comigo, nós vamos juntos. Então, eu preciso que você dê a mão para mim, dê o braço para mim, eu vou te ajudar. Mas eu preciso que você me dê o braço. Né? Eu costumo ter uma fala com os meus pacientes que assim, vocês não precisam nem acreditar no que eu falo com vocês. Vocês só precisam fazer aquilo que eu estou pedindo para fazer.
Eu costumo ter essa fala. Se você fizer aquilo que eu estou pedindo para fazer, dentro do nosso combinado, que você, naquela, né? Claro que dentro do seu limite, das suas condições e tudo mais, você vai melhorar. Mas você precisa só iniciar. Se você inicia e começa a fazer, a gente vai chegar lá. E é muito assim, alguns depois falam, olha, quando você falou aquilo para mim lá no início, eu achei que aquilo ali não ia dar certo, mas hoje eu vejo que dá. Né? Então, eu estou vendo aqui o pessoal falando, ó, o melhor remédio é enfrentarmos as nossas dificuldades. É isso aí, Léo. Enfrentar o quê? Enfrentar os bichos papão, é isso aí. A gente tem que enfrentar o que é o problema para cada um da gente. Eu acho que o que o Léo está colocando a gente chama de resiliência, né? Assim, conseguir se adaptar aos novos cenários, né? Assim, mas é bom também de colocar que não é todo mundo que tem uma resiliência, né? Assim, vários tipos de personalidade têm maior dificuldade de lidar com esse tipo de adversidade, né? Verdade. Então, às vezes a gente também se equivoca de querer comparar uma situação com a outra. Quantas a gente não vê no consultório, ou fulano de tal passou por uma dificuldade muito maior que a sua, ou atravessa uma situação muito mais difícil do que a sua, e você está aí com sintomas deprimindo, né? Assim, com sintomas depressivos, tristeza. Vamos fazer essa comparação. Não tem como, em hipótese alguma, comparar cenários distintos em pessoas distintas, né? Porque a gente depende de vários outros fatores, dentre eles a própria resiliência, que é a capacidade de se adaptar à diversidade, né? A capacidade de se moldar de acordo com o cenário que é proposto. E não tem como condenar as pessoas que não conseguem fazer isso de uma forma natural, né? Verdade. Tem um professor americano, né, Mark Heineke, que quando ele dá aula sobre a vulnerabilidade e estresse, ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ele fala que a vulnerabilidade de cada um, ela é individual. Você não tem como determinar o que é o índice seu de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é aquilo que é a sua fragilidade pessoal, que tem relação com as suas crenças, com a sua questão biológica, com uma série, como você percebe o mundo e tudo isso. E isso é individual, nós não temos como saber. O estresse, para um, o que é um estresse, às vezes? Grande para um, é um estresse pequeno para o outro. E você não pode comparar o nível de estresse sem dúvida. Com o outro. Agora, a gente consegue saber quando o paciente está mais grave, porque o paciente que está mais grave é aquele que ele, às vezes, que pega um estresse pequeno e esse estresse pequeno, para ele, é mais complicado. Então, aí você já sabe que aquele ali é fácil de você identificar a gravidade do caso exatamente através dessa questão da vulnerabilidade e estresse. Você fala, opa, peraí, ele tem uma vulnerabilidade maior, porque ele precisou acontecer um estresse menor ali para a grande maioria, mas para essa pessoa aquilo ali já serviu para ativar. Agora, porque ele tem uma vulnerabilidade maior ali naquele ponto, de alguma forma, com alguma outra coisa que já aconteceu. Mas você já consegue identificar, né? Eu acho que o comparativo ajuda muito, talvez seja mais fácil, com a história da própria pessoa. Aí sim, né? Você consegue ver que ao longo da vida superou adversidades de uma forma bem mais natural, digamos. Em determinado momento da vida, a adversidade gera um impacto, né, assim, funcional, afetivo, que foge totalmente ao padrão desse indivíduo, né? Então, isso chama muito atenção, né? Assim, que aí sim você pode fazer uma comparação e entender que talvez realmente sejam sinais de um adoecimento, ou até mesmo uma confirmação de adoecimento, e que essa pessoa poderia, sim, procurar uma ajuda médica, né? Uma pessoa, por exemplo, que está diante de uma dívida, de dificuldade de pagar essa dívida, é natural que ela mude um pouco o seu padrão de comportamento, mas não é natural que ela mude por completo a sua forma de lidar com os familiares, né? Assim, uma exclusão social completa, isolamento, perda de prazer em outras atividades. Então, uma situação, uma adversidade grosseira pode sim, que a gente até não dá para diferenciar isso de forma categórica, né? Mas a gente chama de depressão exógena, né? Que é a depressão que ela se instaurou por questões psicodinâmicas adversas, né? Porque muitas vezes a depressão, ela pode ser o que a gente chama de endógena, que ela acontece independente do que está acontecendo no meio, né? Na vida, na interação do indivíduo com o meio. Que é outro mito, né? Fala, poxa, mas tá tudo bem na sua vida, né? Seus filhos são saudáveis, seu casamento tá ótimo, você tem dinheiro na conta, como assim você está deprimido, né?
mito, né? A depressão ela pode ser endógena, que ela então ela não tem relação direta com o cenário, né, contemplado atualmente por esse indivíduo. E ela pode ser exógena, ou seja, ela tem relação direta com determinado momento de adversidade, seja luto, seja, por exemplo, questões financeiras, dificuldades financeiras, perda de emprego, e coisas relacionadas à relação desse indivíduo com o mundo, né? Agora, olha só, nós já estamos terminando aqui, estou vendo aqui que daqui a pouco eles já vai me avisar que tem 2 minutinhos, 3 minutinhos. Queria que você deixasse um recadinho para minha turminha aqui que está assistindo a gente, que isso vai ficar gravado, se Deus quiser, eu vou conseguir gravar essa de hoje. A de semana passada eu não consegui, deu problema, mas se Deus quiser, essa vai ficar gravada, todo mundo aqui dizendo que está gostando muito, que é de utilidade pública isso, que se a gente pode deixar isso gravado, vamos deixar, gente, se Deus quiser. Mas eu queria que o Leandro terminasse aqui deixando um recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Uhum. Então, primeiro eu só queria agradecer mesmo o convite, fico à disposição para a gente bater papo sobre outros assuntos, né, que possam ser instigantes para esse pessoal, para a gente poder tirar essas dúvidas. O meu recado fica, é o seguinte: depressão é uma doença, a gente não deve ter vergonha de ter uma doença, ninguém tem vergonha de ter uma doença. Então é um transtorno psiquiátrico que merece cuidados, não necessariamente cuidados medicamentosos, mas eu digo cuidados profissionais. Ombro amigo não é psicólogo, tá certo? Ombro amigo não é tratamento, não é abordagem terapêutica. Então, se você apresenta sintomas que fogem do seu padrão habitual, procure ajuda. Durante essa live, alguém perguntou, mas o que eu faço então? Não é ignorar o que eu faço, né? Não é cobrar um comportamento diferente como se fosse escolha da pessoa, mas sim tentar convencer essa pessoa de que ela busque ajuda. Alguém também falou assim, tem gente que não quer ser ajudada. Mas realmente, assim, algumas pessoas se mostram resistentes inicialmente, mas esse é o papel, talvez, do familiar, da pessoa próxima, de não cobrar essa pessoa que melhor atitude, mas tentar convencê-la de que ela deva buscar ajuda profissional, né? Então, depressão é uma doença grave, que pode trazer consequências muito ruins, mas que hoje em dia tem tratamento, que não é uma pílula da felicidade esse tratamento, mas são tratamentos sintomáticos e mudanças através da psicoterapia que podem trazer uma remissão mais duradoura, né? Assim, uma remissão de sintomas que pode, inclusive, perdurar para o resto da vida. Então, olha, gente, eu quero te agradecer em primeiro lugar de ter aceitado esse convite. Agora apareceu lá os minutinhos. Eu já sabia que já estava quase. Quero te agradecer enormemente por estar aqui conosco, me ajudando a ajudar as pessoas a entender melhor isso, que é possível, sim, a gente tratar. É possível fazer uma modulação emocional, gente. É possível. As pessoas, às vezes, elas estão desesperadas. Quem está nessa situação, ela está desesperançada. Mas cabe a quem está em volta de falar, não, peraí, vamos lá. Olha, vamos tentar uma coisa diferente? Vamos tentar uma outra coisa agora? E a gente não pode desistir, né? E quem está em volta, principalmente, é tentar ajudar essa pessoa a buscar a ajuda que ela precisa. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, eu queria te agradecer enormemente. Eu acho que as pessoas que estão aqui gostaram, porque eu acho que nós falamos de assuntos que são realmente muito importantes e que geram grande sofrimento. Às vezes, gera sofrimento para a família, gera sofrimento para a própria pessoa. A família não sabe como tratar e fica sem saber como é que ela vai abordar. A própria pessoa fica magoada e não consegue entender o que a família quer, e aí os problemas acontecem, e às vezes por essa falta de comunicação. E um profissional adequado pode fazer essa conexão de uma forma tranquila, né? Então, eu quero te agradecer enormemente. Eu que agradeço, mais uma vez. Foi muito bom, e a gente vai deixar gravado. Eu também adorei. Então, eu fico à disposição, deixe gravado. Um beijo, tudo de bom, boa noite. Beijo.